Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Way Free World. Hoje recebemos duas mulheres que carregam não apenas trajetórias potentes, mas também o peso e a coragem de existir em um país que, pelo 16º ano consecutivo, lidera os índices globais de assassinatos contra pessoas trans. De um lado, Letícia Lans, psicanalista, escritora, filósofa, referência nacional na defesa dos direitos das pessoas trans e na crítica às estruturas de poder que nos atravessam. Do outro lado, Manuela Reis, profissional em início de carreira, apaixonada por dados e comunicação e voluntária no comitê No Pride, impactando globalmente no acolhimento da comunidade LGBT. Duas gerações distintas, mas que se encontram na mesma luta por dignidade, visibilidade e futuro. Esse episódio é sobre tempo, coragem e a urgência de construir um Brasil onde todas as idades e identidades contam. E quem são Letícia e Manu para além dos currículos, né? Como vocês gostam de se apresentar em uma roda de conversa. Se Manu quiser começar, depois Letícia, e a gente vai aqui entabulando a nossa conversa. Claro, obrigada, Fábio, pelo convite, obrigada, Letícia, também por estar aqui comigo também. Eu sou a Manu, eu tenho 27 anos, eu sou uma mulher branca, trans, com dislexia e tem todos esses recortes. Apesar de tudo isso, eu tento viver com propósito. Eu acho que esse é o meu maior intuito, inspirada também no que a Letícia trouxe de uma forma bem objetiva. Acho que fiquei pensando ali e como eu poderia falar o que eu sou nisso tudo, nesse mundo atual. Acho que o que eu busco é propósito e impacto dentro do que eu consigo. Muito bem, obrigado, querida. Letícia? Bom, eu me chamo Letícia, foi assim que eu me batizei, né, na Pia da Vida. E estou viva ainda, dá para perceber, né? Vivos falam. E eu não tenho nenhum propósito diferente de Manu, hoje eu não tenho nenhum propósito, a não ser de continuar viva até que a vida me considere apta para a morte. Eu já vivi o suficiente para descobrir que o pouco que eu fizer é pouco demais para as necessidades. E se eu não fizer nada, ninguém vai notar a diferença, sabe? Infelizmente, isso acontece não num clima de impotência, mas num clima de reconhecer os meus limites, sabe? Os limites que me colocam hoje numa posição muito delicada. Eu estou com câncer, fiz cirurgia, estou saindo da 12ª sessão de quimioterapia, o que é uma aventura delirante, sabe? Uhum. Então, e que faz a gente pensar também, né? Porque olhando o planeta ao meu redor, às vezes eu tenho vontade de continuar na cama. Uhum. Então, é essa pessoa que eu sou. Eu existo para minha família, né? Eu sou casada há 48 anos com Ângela, tenho 5 filhos, tenho 3 filhos e 5 netos, já estou misturando. Uhum. Ou 8 filhos. Eles são ótimos. E é quem está segurando as minhas barras nesse momento difícil que eu estou passando. Uhum. Então, eu valorizo muito família, eu valorizo muito comunidade, né? Eu valorizo muito a sociedade que participa, e uma sociedade que desapareceu, porque no mundo de hoje todo mundo ficou inimigo de todo mundo, né? Todo mundo atomizado, cada um num canto, chorando as próprias mágoas e sonhando sonhos que não lhes pertencem. Você já atravessou 7 décadas de vida num país onde ser trans é esse ato de resistência. O que mudou e o que ainda não mudou ao longo desse tempo? E você foi uma das, eu diria, uma das vozes pioneiras e muito fortes quando você decidiu escrever o Corpo da Roupa, Uhum. né? Então, talvez quisesse começar essa conversa, que já começou, na verdade já está começada, você trazendo um pouco essa reflexão, você sente que mudou, que não mudou
para você e Manu e muitas outras mulheres trans poderem existir sem precisar se preocupar pelo fato de vocês existirem ser uma ameaça? Eu vou mencionar uma pessoa muito querida, que é o professor José Ângelo Gaiás, uma das poucas pessoas que eu chamo de professor nesse mundo, porque com ele realmente eu aprendi muito. Um pouco antes de morrer, ele dizia assim: gente, me levem, por favor, para passar pelo menos uma semana naquele tal lugar onde houve a revolução sexual. Então, a mesma coisa eu digo: olha, por favor, me levem para passar pelo menos uns dias no tal lugar que evoluiu, sabe, em termos de compreender a existência trans, de admitir a possibilidade de gênero como construção social, né, e não como uma determinação da natureza, como eu sempre defendi, porque não mudou nada. A rigor piorou, Fábio. Nos dias atuais piorou, porque hoje, um exemplo simples, as escolas não podem falar de gênero, não podem falar de sexo, falam entre os lábios, como diz lá, murmurando entre as pregas, como diz o Chico Buarque naquela música. Né? Então, não houve. E quando você olha para os Estados Unidos, hoje é um imenso retrocesso. Os Estados Unidos que serviu de espelho para muitas das nossas conquistas, né, com líderes expressivos, né, como o Milk, que tinha aquela expressão fora dos armários, todo mundo para a rua. Armário não é lugar seguro, como vocês imaginam, mas, pelo contrário, é um lugar extremamente poluído. Né? Então, quando você vê o que está acontecendo com a liderança do porte, né, daquele senhor cenoura, de cor de cenoura, né? Então, fica difícil você dizer o que evoluiu, o que mudou. Então, nós temos conquistas bacanas, nome, né? A mudança do nome, nós temos o casamento homoafetivo. Olha, mas isso constitui leis, constitui interpretação das leis que nós temos, porque se for baseado no nosso Congresso, lá existem presentemente mais de 100 projetos que simplesmente destroem tudo que nós temos até hoje. Os movimentos, por sua vez, são confusos, sabe? Eles defendem um identitarismo raiz, besta, sabe? Onde tópicos que não têm a menor importância passam a constituir, inclusive, focos de batalha com a sociedade, sabe? E são pontos assim muito difíceis de você entender, porque nenhuma das conquistas que nós tivemos, essa, por exemplo, de mudar o nome, o prenome, né? Não foi o movimento que trouxe isso, né? Foi o Supremo, alguns que tiveram iniciativa de levar até lá, mas nunca como movimento. Parece a própria independência do Brasil, a proclamação da República, que saiu da cabeça de 2 ou 3. Por isso mesmo, até hoje, nós nos encontramos como nação. De modo que, no meu ponto de vista, nada mudou. E tudo está mudando para muito pior. E, Manu, você começa a sua vida adulta justamente nesse contexto, né? Como é que olhar para o futuro carregando tanto potencial? Você estava comentando no nosso esquenta ali, vou me apresentar, mas eu estou começando minha vida, não tenho tantos feitos, né? Você falou assim, mas eu estou procurando fazer a diferença, mas eu não tenho ainda grandes feitos, estou começando minha vida. Então, você tem muito potencial, ao mesmo tempo, esse risco constante, esse retrocesso, como a Letícia trouxe, né? Como é que é para você viver esse momento? Dando um contexto na minha vida pessoal, aproveitando, né? Acho que vai fazer muito sentido com tudo que a gente vai falar. O meu último empregador, o primeiro e último, né? Meu primeiro emprego foi em uma instituição financeira e ele foi encerrado. E não pelo meu lado, né? Então eu tive o meu contrato encerrado por parte da instituição, né? E uma frase que fez muito sentido eu fui promovida, né, dentro dessa instituição, e algo que fez muito sentido foi, eu fui promovida por quem eu fui,
em algum momento, mas eu também fui demitida por quem eu fui, por quem eu sou. Então, é uma faca de dois gumes. Essa visibilidade, hoje em dia, a gente fica refém dos vieses das pessoas que aí a gente vê se é por bem ou por mal, né? Se as pessoas estão com a gente, se as pessoas não estão. Então, é algo preocupante, né? Eu costumo brincar com algumas amigas que eu não tenho medo, vamos colocar assim. Então, eu coloco a minha cara a tapa justamente porque eu uso desse direito de ir e vir, desses privilégios que alguns dos meus recortes me permitem ter para existir e provocar, né, justamente essa questão. Acho que minha existência por si só já é uma grande provocação, mas justamente por quê? Porque eu sou tão corajosa? Por que que isso me faz uma pessoa tão corajosa? Porque eu não tinha nada. Então eu era uma pessoa, fui transicionar aos meus 16 anos e aos meus 13 anos eu não entendia o que era vida, eu só entendia que estava tudo muito errado e eu vivia em uma realidade fantasiosa na minha cabeça, tentando imaginar um mundo em que eu nascia do jeito que fazia sentido na minha cabeça. Então, eu não tive nada por muitos anos. Na minha cabeça de uma criança não fazia sentido, nada fazia sentido, já estava tudo perdido, então não tinha o que recuperar. Então eu vejo hoje em dia esse ato de trazer essas pautas, de ainda tentar alguma coisa, de trazer, né, a gente aí continuar lutando em nome de muitas que já lutaram, como a Letícia, por exemplo, a gente continuar essa pressão, né, a gente devolver essa pressão de volta para essas pessoas que pressionam a gente. Eu acho que essa coragem vem muito a gente já não tem nada a perder, a gente começou sem nada, né? A gente foi criando isso ao longo do tempo, então vocês não podem me tirar a única coisa que eu tenho, que é eu sei quem eu sou, então isso vocês não vão conseguir me tirar, vocês podem me tirar de alguns ambientes, de alguns locais, mas de mim mesma vocês não vão conseguir tirar. Então, eu acho que é um ato, acho que reconhecer, principalmente dos privilégios, né? Obviamente por alguns recortes, tanto sociais quanto questão racial, acho que são recortes que vão, né, sem querer trazer essa hierarquia, né, de sofrimento, né, vamos colocar muito entre aspas, mas a gente trazer isso de uma forma de que é mais fácil isso ser falado por uma mana trans branca do que uma mana trans preta. Então tem pesos diferentes, a sociedade não tá pronta, não consegue, não tem essa maturidade emocional para ouvir isso de a mesma coisa saindo de pessoas diferentes. Então eu uso um pouco disso para quebrar um pouco essa expectativa das pessoas. Então, quebrar um pouco isso do que as pessoas esperam, sabe? De ter esse conformismo e esperarem que eu dance a música que o estrutural da sociedade já está ali há muitos anos e há muitos séculos. Eu não vou dançar, não vou ser conveniente com tudo isso. Então, acho que isso é uma quebra de expectativa para as pessoas. E, enfim, como a Letícia bem colocou, né? A gente está em frente a um retrocesso muito grande, mas eu acho que são ciclos e tenho esperanças, né? Preciso ter esperanças de que as coisas vão melhorar, né? E que tudo vai ter ali, pelo menos, algum desfecho minimamente positivo, né? A gente está falando de um retrocesso grande nos Estados Unidos. Agora, o Brasil está há 16 anos liderando. O que acontece aqui no país? Em governos, teve governos de direita, governos de esquerda, né? Teve movimentos, né? Teve a parada, começou como parada gay, que depois virou parada LGBT. O que vocês sentem ou percebem que está acontecendo no Brasil já há 16 anos para que a gente lidere esse ranking horroroso? Portugal mandava para cá os gays, né, as travestis, que na época existiam também, mandava para cá como pessoas fora da lei e sujeitas ao Tribunal da Inquisição. Então, isso já é um fato na nossa história. Uhum. Né?
Por outro lado, a nossa história traz uma questão muito séria. Tanto Portugal quanto a África eram territórios altamente homofóbicos. Sabe? A África era homofóbica. Não, havia entre os escravos uma repulsa muito grande pelo escravo gay, pelo escravo efeminado ou coisa parecida. Então, isso foi constituindo, de alguma maneira, uma sociedade homofóbica, uma sociedade transfóbica, ainda que não conhecesse esses nomes, isso foi acontecendo, porque havia no ar uma norma proibitiva muito grande. E você sabe que a norma ela tem muito mais peso do que a lei, né? Então, a norma é não podemos admitir, né, o comportamento homossexual de maneira nenhuma. Tudo que é muito proibido se torna muito ambicionado também. Então, você não citou essa estatística e eu cito agora que o Brasil, ao mesmo tempo que mais mata pessoas LGBT, ele também tem o recorde de entrar em sites pornográficos. Então, quer dizer, nós somos campeões de pornografia também. O que é a pornografia? É uma satisfação com pressa, né? Pressa. A pornografia é sempre aquela satisfação apressada. Não é aquela coisa gostosa de um sexo tântrico para durar 24 horas, né? Então, é apressado. Eu entro num site, eu leio a revista escondido, isso tudo gera, né, uma pulsão que não é pulsão de vida, é pulsão de morte. Então, quando eu me deparo com esse estranho, com esse condenado, com esse desnormatizado na minha frente, o que eu quero é destruir. Então, quer dizer, o nosso ímpeto para destruir é muito grande. É um ímpeto que predomina aqui na América Latina como um todo também. As estatísticas de outros países, né, talvez eles não se interessem tanto como nós nos interessamos aqui, mas isso acontece também lá. Já nos Estados Unidos é curioso, não houve o mesmo processo, sabe? O processo lá é bem diferente. E, inclusive, as próprias tribos norte-americanas aceitavam muito mais facilmente as pessoas trans, né? Então, havia lugares dentro daquela sociedade tribal para essas pessoas. E isso, de alguma forma, também interfere na sociedade americana, que não se torna tão homofóbica, ou não é tão homofóbica em termos reais como nós somos. Embora em guetos negros, por exemplo, a homofobia e a transfobia é muito alta, né? Agora, isso é muito relativo, né, Fábio? Porque eu estou dando aqui uma explicação baseada em alguns levantamentos sociológicos que eu poderia fazer e encontrar exatamente o contrário, porque a sociedade é sempre um enigma em andamento, né? Ela é uma frase que ainda não foi escrita. Nós coletamos as palavras, mas não sabemos que frase vai sair dali. Então, as leituras têm que ser continuadas, para que a gente possa efetivamente entender aquela sociedade. Quanto à aceitação ou rejeição de pessoas, o estranhamento só acontece, curiosamente, com gays efeminados, né? E com travestis, preferencialmente travestis em situação de rua, sabe? Porque, como diz a Manu, há classes privilegiadas como a minha, né? Como a dela, que a gente não passa por isso. Inclusive, quando eu me relacionei com os movimentos, a primeira coisa que as meninas me disseram, e eu respeito a fala delas, que eu não podia falar por elas, porque eu nunca tinha feito pista. E fazer pista é se prostituir, né? Então, eu respondi para ela que eu não penso com a bunda, eu penso com a cabeça, né? Então, se servisse para alguma coisa, uma hora que ela precisasse,
em vez de cocô neurônio, eu podia fornecer. Tem que dar também as respostas convenientes, né? Porque você vê que é uma separação dura, e eu reconheço a parte da luta dela, mas não era a proposta que eu estava trazendo. Então, também existe muito isso, né, dentro dos movimentos, de rejeitar a contribuições, sabe? Ah, fulano não pode falar por nós, porque como não pode? O lugar de fala é de onde eu falo, né? Lugar de fala, se eu quiser trazer Lacan, não é lugar de falar, é lugar de falo, é lugar de enfrentar, é lugar de, né, de ir para a luta. Então, esse trem de lugar de fala ficou deteriorado também. Por que você não pode falar, né, das agruras que essas pessoas passam? Você não viveu isso, né? Assim como um oncologista, em tese, ele nunca teve câncer. No entanto, é ele que trata. Então, né, não é o fato do indivíduo não ter passado por aquela peripécia que, né, autoriza ou não que ele fale pelo grupo. Interessante você estar trazendo isso, Letícia, porque eu tenho muitas pessoas amigas de vários recortes diferentes, né, sobretudo também pessoas pretas, né, tem um sócio que é preto e tal, e que vivem situações que eu não vivi, né, e que seguem vivendo, né, algum tipo de preconceito. Por outro lado, a gente conversa muito sobre, será que tem algo nesse retrocesso para que os movimentos no mundo adversário também reflitam sobre o que eles podem fazer de diferente a partir desse retrocesso, assim, talvez reconhecendo também a sua corresponsabilidade por algo que está acontecendo. Então, é difícil refletir sobre isso, porque uma pessoa como esse presidente que você citou, não vou citar o nome dele aqui, porque acho que dá azar, né? Não dá para justificar o que ele fez como o movimento é corresponsável pelo que ele está fazendo, né? Ele é totalmente responsável pelos atos dele. Mas, de alguma forma, será que tem algum exercício de reflexão dos movimentos de diversidade, de caminhos, estratégias que não foram bem sucedidas e que agora, com esse retrocesso, talvez mudar um pouco o viés, né? Como você mesma colocou agora com relação a disputas dentro, né, de você não pode falar porque você não tem lugar de fala, você não é travesti, então você não pode falar sobre o que acontece com a gente. E eu não sei se Manu, que já está há menos tempo, né, nessa história, se ela também tem feito essa reflexão do que eventualmente os movimentos podem repensar a sua atuação de maneira a também provocar um outro tipo de reflexão. Estou falando aqui como um homem branco, né, conversando com duas mulheres trans, e eu às vezes também não me sinto nesse lugar de poder falar por vocês, mas ao mesmo tempo adoraria poder falar sobre as agruras que vocês vivem, porque eu acho que seria mais vozes né, defendendo algo e não entrando num lugar que não poderia. Eu acho que principalmente as pessoas da própria comunidade se entenderem que mesmo pessoas de subgrupos representados no geral. Então, independente do recorte, se for minoria, você não vai estar no time dos homens héteros cis brancos com dinheiro, você nunca vai ser do time deles. Você pode ter em algum momento estar no mesmo ambiente que eles, mas você não vai ser um deles. Então, acho que o quanto antes as pessoas terem esse se acordar, né, esse awake aí, da consciência mesmo, entenderem que elas têm que fazer o que fizeram os homens, o conglomerado de homens hétero, brancos, cis, com dinheiro, fizeram ao longo de todo esse tempo no mundo, que é se ajudar. Eles se ajudavam, sempre existiu esse pacto, né, ali dentro dessa masculinidade, dentro de quem tem mais dinheiro, dentro de quem tá ali dentro desses padrões estruturais. Então eu acho que as pessoas, principalmente LGBTs, precisam entender que vocês não vão, vocês como se eu não tivesse parte, né, mas a gente nunca vai estar com eles. Então, o quanto antes a gente entender e tentar parar de replicar o que eles replicaram, né, na gente. Então, por exemplo, eu vejo muitas movimentações de pessoas LGBTs reproduzindo falas ou reproduzindo comportamentos dentro do mercado de trabalho mesmo, contra as pessoas da própria comunidade. Então,
poxa, você está jogando para um time do qual você nunca vai fazer parte, e você não vai ser aceito. Então, você precisa entender que no final disso tudo, esse momento que a gente está, as primeiras pessoas que estão sendo expulsas é as pessoas que estavam na margem. Quem estava na margem? As pessoas trans. Então, a gente está o quê? A gente vê uma leva muito grande de pessoas trans sendo demitidas, né, resumidamente, porque a pauta da diversidade está caindo. Nós somos as primeiras pessoas a serem expulsadas, né, a serem marginalizadas. Então, eles querem a gente à margem da sociedade. O que a gente já estava, né, na margem da sociedade, porque considerando que mais de 92% das pessoas trans trabalham no mercado informal e marginalizado, né, vulgo prostituição, tem menos de 2% de pessoas trans no mercado formal de trabalho CLT, né, carteira assinada, então a gente já estava numa margem, agora a gente está sendo empurrada. Então, eu vejo que as pessoas LGBTs têm que ter um pouco de consciência, entender isso tudo, que elas também vão ser os próximos. Então, esse movimento de expulsar a diversidade não vai ser legal para ninguém no final. Eu posso ser a primeira a sair agora, mas você eventualmente também vai ser convidado a se retirar. Então, acho que as pessoas, quanto mais cedo entenderem isso, mais fácil vai ser da gente ver como isso tudo vai funcionar. Eu acho que o movimento como um todo, o que poderia fazer de diferente dessa forma, assim, né? Eu acho que é entender e utilizar o que está dentro do seu próprio alcance para tentar fazer a diferença. E não dar tudo como ganho, porque não está ganho. E acho que o problema é esse, as pessoas dão tudo como ganho. Agora, será que o inimigo, vou colocar dessa forma, é o homem branco, hétero, rico? Ou o inimigo é a educação, o inimigo é a pornografia, o inimigo é alguma outra coisa? Porque eu às vezes me sinto nesse lugar sendo considerado um inimigo, e eu falo, caraca, sou eu o inimigo? Né? Porque eu sou exatamente isso, né? Sou um homem branco, hétero, não sou rico, mas sou de classe média alta. E quando eu me sinto nesse lugar, eu falo assim, eu me torno impotente diante de alguma coisa que eu estou vendo que eu não gostaria que existisse, que é pessoas serem mortas porque são o que são, né? Então, estou aqui fazendo essa provocação, né? Não estava no roteiro, mas assim, eu achei bom trazer, porque eu sinto às vezes que tem muitas pessoas parecidas comigo, né? Minha orientação sexual, minha cor de pele, minha cor dos olhos, o fato de hoje eu ser de uma classe média alta, não ser uma pessoa pobre nem nada, e que pelo fato de eu ser o que eu sou um inimigo. E eu falo, putz, eu não queria ocupar esse lugar, por mais que eu tenha tido privilégios, como é que eu uso esses privilégios de uma forma que não seja para segregar, não seja para apartar, mas seja para, de alguma forma, a gente construir um mundo melhor para todos, né? Por isso que eu criei o Age Free World, né? Eu não quero ficar defendendo os mais velhos contra os mais jovens, não quero defender os mais jovens contra os mais velhos, estamos aqui com 3 gerações, pelo menos, né? Então, eu só queria trazer essa reflexão, porque às vezes eu escuto, eu me vejo num lugar onde, pelo fato de ter tido privilégios, porque eu sei quem eu sou, eu me torno um inimigo, e eu não queria ocupar esse lugar. Acho que muitas outras pessoas parecidas comigo também não queriam ocupar esse lugar, e a gente é quase empurrado para ocupar esse lugar quando a gente é reconhecido como inimigo, a gente não tem alternativa. Então, eu não sei nem qual é a pergunta, mas é só uma reflexão, e queria escutar um pouco vocês, como é que vocês veem esse lugar, às vezes, que os movimentos colocam personagens, né, específicos como grandes inimigos a serem combatidos. Então eu me junto com outros iguais a mim para combater esses inimigos comuns, né? E eu falo, putz, como é que eu, sendo o que sou, posso contribuir se eu estou no lugar do inimigo? O inimigo hoje não é o branco, cisgênero, heterossexual, rico, cristão, o que seja. O inimigo hoje se chama fascismo. E o plano fascista, ele se arrasta pelo mundo desde o início do século XX. Uhum. Ele se acomodou por um tempo, mas hoje ele volta. E a primeira estratégia de atuação do fascismo é incentivar o identitarismo, que faz com que o movimento LGBT tenha LGBTQIUIANP, mais não sei o que, XYZ, Marte,
Ou seja, minorias que eu me esforcei, quando eu escrevi O Corpo da Roupa, para mostrar que estavam debaixo do mesmo guarda-chuva, que havia pensadores de peso que sustentavam aquilo, essas minorias se manifestaram de uma forma, olha, eu diria, fascista em si, para poder se impor ao movimento, porque não são significativos nem em termos numéricos, nem em termos qualitativos. Assim como quando você fala do homem branco. O inimigo da sociedade hoje não é a esquerda com a direita, não. É o topo com a base. Essa é que é a briga. Não é? Eu acho que Marx nunca foi tão atual, porque o que nós temos é uma bela luta de classes que, graças ao fascismo, virou movimento identitarista. Ah, eu sou branco, ah, eu tenho... Cara, nós temos uma luta que é muito maior. É quem tem com quem não tem. Que, aliás, é uma das coisas que eles mais combateram no Lula, quando ele, né, quis transformar de forma bastante razoável, né, essa conversa dizendo que é uma luta de pobre contra rico. Porque o que os bilionários do mundo fizeram hoje? Se utilizando do fascismo e se utilizando de um títere fascista, né, o senhor Cenoura, para não falar o nome dele, né, o que eles fizeram? Tomaram de assalto a maior democracia que, em tese, havia no planeta. E o que ele faz ali? A primeira coisa é estimular o identitarismo. Isso é terrível, tá? Porque reforça, através das ações, que as pessoas se considerem parte de certos pertencimentos grupais. E isso gera briga. Gera briga, porque a travesti até hoje está tentando se entender com quem é transexual. Agora, eu preciso só de alguém que me defina exatamente o que é uma coisa, o que é a outra, ou se comparado ao pobre do crossdresser, que é a travesti de fim de semana. Né? Então, quer dizer, são situações que chegam a ser muito próprias para o nosso querido Luiz Fernando Veríssimo, que se foi, né, para poder escrever, porque são cômicas. Né? São cômicas, por exemplo, você, num estado como nós vivemos, né, você disse, num país como a gente vive, em que matar, né, pessoas trans é um esporte nacional, né? Então, é cômico que aqui se queira, né, todes, mas não sei o quê, né? Uma linguagem neutra, num país que não fala direito nem a própria língua. Então, isso é uma tolice que vem de uma burguesia que não está entendendo o seu lugar no planeta. E, olha, eu estou falando isso aqui para você porque eu já ganhei pedra o suficiente, eu e mais gente, né? Eu prefiro Nescau do que Toddy. Então, porque, sabe, é isso que acontece. A nossa luta é contra o fascismo, a nossa luta é contra os bilionários, trilionários, que representam 1%. A nossa luta não é contra 1% de pessoas trans, 1% de pessoas travestis. Não é. Não é. A nossa luta é contra os donos do poder. Como diria a Maria da Conceição Tavares, vocês são uns tolos, porque fica brigando entre vocês, eles estão lá almoçando para resolver o que vão fazer com vocês. Uhum. Né? E aí é muito difícil, porque eu não estou afim, sinceramente, né? Manu é nova, pode ir para frente fazer isso, mas eu não estou afim de fazer trabalho, sabe, de profeta, nem trabalho de catequização. Não estou. Porque, sabe, a base fascista da sociedade já foi implantada, todo mundo é inimigo de todo mundo. Cadê o movimento coletivo? Não há mais. A coletividade desapareceu em favor de uma identidade espúria, de uma, né, de um individualismo besta. É essa a realidade que nós temos e que está ganhando terreno a olhos vistos, né, pelo planeta fora, não é um problema aqui nosso.
tecnicamente, quem se encontra melhor nessa situação no momento é a China, com aquele modelo de governo que eles têm, que foi inventado há 5.000 anos. Porque eles simplesmente continuam a ser o que sempre foram, dinastias. Né? Uhum. E é isso que muita gente no Ocidente não entende. E graças a Deus que eles não têm espírito bélico. Eles são comerciantes, eles querem vender coisas. O chinês adora vender. Porque se ele fosse guerreiro, o planeta já era outro. Uhum. É mais ou menos isso, quer dizer, né, todo esse movimento identitário que resulta na boca do fascista como woke. Parece até um cachorro latino, woke, né? Quer dizer, tudo que é woke. Agora é woke, inclusive, os museus dos Estados Unidos exibirem as mazelas da escravidão. É woke. Não pode, não. Veja bem, Fábio, vou começar lá de trás, vou Tá bom, voltar um pouco. volto. Muito obrigada, Letícia, por compartilhar. É sempre bom a gente ouvir as outras pessoas, né? Para a gente sair um pouco da nossa própria cabeça, né? Às vezes a gente fica um pouco dentro da nossa própria cabeça e é bom a gente ter esses insights externos. Mas principalmente essa questão do eu não quero ser voltando naquela parte do não sou um inimigo, né? Naquela parte que você se identificava como um potencial ali inimigo. Infelizmente, são dados, né? Assim, grande parte dos homens que matam, das pessoas que matam pessoas trans são homens. Então, é muito difícil a gente tirar esse potencial de ser um inimigo. Mas eu acho que você está fazendo na prática, você se mostra, né, Fábio, uma pessoa aliada na prática. Então você está dando voz a duas pessoas trans para falarem sobre, a darem continuidade à sua história ali com um ponto de visibilidade, utilizando dos seus privilégios, dos seus contatos, das suas questões, para dar essa voz. Então eu acho que você não precisa tentar gritar que você é um aliado, eu acho que você faz isso na prática. Então, a gente consegue perceber isso, e eu acho que isso funciona de todas as formas. Acho que quando eu quero dizer o inimigo, né, muito entre aspas, o homem hétero, cis, branco, rico, nananana, acho que é só uma alusão dos padrões, né, dos padrões mais altos da sociedade. Então, quando a gente pegar, assim, as pessoas mais ricas do mundo, vão ser mulheres, não vão ser mulheres pretas, não vão ser pessoas LGBTs, vão ser homens brancos. Então, a gente tem ali essa questão muito latente que infelizmente, esse dado, né, histórico. Então, acho que infelizmente se faz muito presente e essa memória muito recente, né, de tudo, de todas as agressões que continuam acontecendo. Mas eu acho que pessoas como você, Fábio, são necessárias, porque você utiliza dos seus privilégios para dar essa voz. Eu acho que isso que é importante, sabe? Então, acho que a gente entende, pelo menos eu, como uma pessoa parte da comunidade, entendo que você é um aliado. E é isso basta, entendeu? E eu acho que isso você está fazendo tudo que está dentro do seu alcance, e isso isso que é o importante, sabe? Em contrapartida, tem essa questão de pessoas de recortes diferentes falarem por outros. Eu concordo, eu acho que para o bem, isso com certeza deveria ser algo mais normalizado, né? Então a gente vê uma pessoa cis defendendo direitos trans, é sempre bom a gente ter uma pessoa ali aliada, mas, por exemplo, da minha própria experiência de vida, da pouco tempo de mercado de trabalho que eu tenho, eu já presenciei uma mulher cis, falando que eu não poderia falar sobre transfobia porque eu banalizava o assunto. Então, assim, essa ênfase em banalizar o assunto, como eu, uma mulher trans, banalizo um assunto do qual se diz somente sobre mim mesma. Então, sobre eu mesma. Então, entendo, mas também tenho um pouco de pé atrás por conta desse momento específico da minha vida, né, que aconteceu isso, e
E doeu muito uma pessoa dizer o que eu deveria ou não fazer, ou sentir, ou dizer sobre algo que só diz a respeito à minha vivência. Então, eu acho que se for para o bem, eu concordo também, mas eu vejo essas pessoas que às vezes acabam trabalhando com diversidade ou chegam ali minimamente perto possível, às vezes a pessoa nem tem algo correlato no seu trabalho, mas a pessoa atua ali em alguma outro recorte, a pessoa se sente no direito de dizer, se sente essa pessoa responsável por validar ou não validar o que é banalização, o que é verídico, tipo, quem é você nesse ser juiz, né, sendo essa jurada? Então, eu acho que a gente tem que usar para o bem, mas a gente tem que tomar cuidado para não se tornar esse juiz, né? Acho que essa é a referência do que não ser, do que não é para acontecer. Em contrapartida, também temos o assunto do que o mundo é, do que a gente está contra, quem são os nossos inimigos de fato. Eu acho que a minha geração, a gente tem uma perspectiva menos ambiciosa do que a da Letícia, por exemplo, porque a Letícia ainda, eu sinto a Letícia ainda com essa esperança de poder mudar o mundo e poder, assim, né, mas algum dia você possa já ter tido, né, algo... Sim, Eu nunca tive. não tem mais não. Eu nunca nem tive, assim, a minha perspectiva de vida é tentar viver com dignidade, porque eu sei que o mundo eu não vou mudar, e tentar fazer com que pessoas iguais a mim tenham dignidade também, tenham acessos, tenham um emprego legal, um emprego que não gere traumas psicológicos, que não tenha a ver com substâncias ilícitas, que não tenha a ver com vender seu próprio corpo, né, que é, né, nossa comunidade aí marginalizada, em grosso modo. E então, eu acho que o meu propósito é trazer essa dignidade, assim, sabe, para essas pessoas, novamente eu me colocando ali, né, nesse outro lugar, mas é justamente porque eu acho que eu vivo uma realidade muito privilegiada, e é um dever, eu vejo, assim, um dever, uma coisa que é o mínimo a ser feito, utilizar desse espaço para trazer melhorias para as pessoas que ainda vão vir. E assim, eu acho que mudar, eu não vou mudar, não vou conseguir mudar muito, mas se eu conseguir impactar uma realidade, se eu conseguir mudar uma vivência, né, como ter algum impacto ali, trazer um pouquinho mais de dignidade para essa vivência, para essa existência, já vai me realizar. Então, se eu puder usar dos meus privilégios para trazer isso, já eu vou estar cumprindo o meu propósito. Então, eu vejo que a realidade é imutável, né? Todo o cenário político, geopolítico que a Letícia trouxe de forma muito, muito bem colocada, né? Sem tirar nem pôr, não poderia concordar mais. Mas, sei lá, minha preocupação ainda é ter minhas coisinhas, ainda ter minha casinha confortável, né? Ainda conquistar minhas coisinhas. Então eu vejo que minha geração ela tem como parâmetro assim muito mais baixo, né? Assim, não cheguei nem perto de um dia poder sonhar mudar o mundo, porque eu acho que isso é muito longe. A dignidade, Manu, ela é impossível de ser alcançada numa sociedade da desigualdade. E o que marca a sociedade contemporânea é a desigualdade. Como que você vai alcançar a dignidade numa sociedade totalmente desigual, onde a injustiça social, né, ela é o pivô em torno das coisas que estão acontecendo, né, com esses movimentos fascistas, inclusive transformando em fake news, né, atentados contra as poucas conquistas que nós fizemos em termos de igualdade, diversidade, inclusão, né, e eles reportam de outra maneira, né? Então, eles esquecem da diversidade e falam que são homens que estão invadindo o banheiro das mulheres. Que homens? Sabe, o discurso muda. E a possibilidade de você resgatar a dignidade aqui é nenhuma. É judeu debaixo de Hitler. A sociedade da desigualdade
ela é o grande problema que nós temos, porque é impossível você alcançar a dignidade, né, dentro de um sistema totalmente desigual. Inclusive, a palavra que nós usamos muito aqui hoje, privilégio, eu cansei dessa palavra, junto com resiliência e outras coisas aí, eu cansei disso. Privilégio o quê? Eu não tenho privilégio nenhum. Tudo que eu adquiri na minha vida foi através do meu trabalho. Tudo. Eu tenho plena consciência de que eu nunca me corrompi, eu nunca participei de negociata pública ou coisa que o valha, não herdei. Né? Então, que privilégio que eu tenho? O privilégio de ter trabalhado e ter aposentado, inclusive, porque quando eu aposentei com um salário mínimo, embora eu tenha contribuído por mais de 20 anos com o teto. Mas é a lei, é a norma, e essa norma não é escrita para todos, é escrita para a maioria. Uma minoria determina o que aquela maioria vai viver. Quando se vai fazer revisão no orçamento do país, por exemplo, não se pensa em cortar vantagens de grandes conglomerados industriais transnacionais. Se pensa em reduzir a aposentadoria, se pensa em aumentar o tempo de contribuição. Então, quer dizer, as pessoas não conseguem alcançar esse patamar de dignidade. Uma coisa que a geração de vocês teve é que vocês já nasceram sob o signo do eu sozinho. Isso se traduz, inclusive, no mercado imobiliário hoje, Fábio. Não se lançam mais comumente apartamentos de 3, 4 quartos. O grosso dos lançamentos hoje são estúdios de 4 a 40 metros quadrados. Para quê? Para uma pessoa só. Porque ela não está pensando em constituir família. Sabe, como era um ideal na nossa época. Né? Apesar da ditadura, a gente ainda tinha essa visão de país aí que você falou, esperança. Né? Só que esperança sem ação não resolve nada. Quem tem de esperança morre de fome. Né? Então, eu posso ter esperança, mas a ação é coletiva. A ação é coletiva. Uma ação individual aqui não resolve. Como que nós vamos sanear, por exemplo, o Congresso Nacional? Que ele precisa de saneamento, tá? Olhos vistos, ele não faz mais nada do que defender o próprio bolso lá, dos que estão lá dentro, com honrosas distinções, até entre aspas. Agora, aproveitando, eu tenho uma última pergunta a fazer, a gente está aqui com o nosso tempo no final. Letícia, você comentou que você está nesse último ano afastado das redes sociais e está escrevendo um outro livro, né? Porque de alguma forma você quer deixar alguma coisa como história, como ensinamento. Então, eu vou fazer uma pergunta que vale para você, mas também queria, obviamente, ouvir a Manu. Pelo que vocês, né, pela trajetória de vida que você já, né, já construiu bastante coisa, Letícia, e pela trajetória de vida que você ainda vai construir, Manu, pelo que vocês gostariam de ser lembradas? Com certeza por ter conseguido mudar a realidade de alguém. Então, e é algo que eu sinto que já fiz de indireto modo, né? Então, assim, quando eu vejo muito do que a Letícia trouxe, assim, num mapa muito grande, só que eu vejo que minha geração, a gente tem um olho, parece que com um zoom, uma lupa muito grande, então a gente vê as coisas de uma maneira muito micro. Então a gente vê de uma maneira muito pequena e muito quadrada em um setor específico. E o que eu quero dizer com isso é, a minha realidade ela foi mudada. Eu tive a minha realidade mudada. Eu entrei no mercado financeiro por uma vaga exclusiva para pessoas trans. Eu entrei com um programa de apoio à transição de gênero, onde uma instituição bancária custeou todo o meu processo cirúrgico, hormonal, ambulatorial de transição de gênero. Então, hoje, se eu consigo viver a minha essência, isso que eu considero viver com dignidade, né, e ter, enfim, ter todos esses direitos de ir e vir com dignidade,
é porque eu tive esse acesso. E eu não estou querendo trazer esse endeusamento para uma instituição financeira, mas trazer essa perspectiva de que o que mudou a minha realidade foi o projeto de alguém. Alguém teve essa sacada lá atrás. Alguém pensou em fazer uma vaga afirmativa para pessoas trans. Alguém pensou em fazer um, uma cláusula no plano de saúde que pense na dor da população trans. Então, quando eu penso em mudar a realidade de outras pessoas, foi quando eu entrei nessa instituição e o benefício existia, só que ninguém conseguiu usar. Eu fui a primeira pessoa a utilizar. Eu consegui credenciar uma rede inteira de médicos, fiz parceria com os médicos de fazer contrato externo com o plano de saúde, mapeando com o time de RH, né, todos os cenários e trazendo esse feedback, ao mesmo tempo também construindo a minha própria jornada, né, porque eu precisava pelo menos fazer o meu e aí começar a pensar em fazer o dos outros também. Então, nesse processo, muitas realidades foram mudadas, além da minha, né? Posteriormente, outras pessoas tiveram acesso depois de já ter ali essa primeira brecha aberta, né? Então, eu vejo assim, pessoas com dignidade, eu digo as pessoas viverem sua essência como elas merecem. E hoje eu sinto que eu vivo a minha essência e eu quero que mais pessoas passem por isso com dignidade, com vida, né, assim, e eu sou uma pessoa, eu tenho meus problemas também, tenho minha depressão, faço minha terapia, não sou a pessoa mais alegre do mundo também o tempo inteiro, mas eu sinto que eu vivo com essa dignidade e eu quero que mais pessoas trans vivam também. Então, quando eu falo essa questão de impacto, eu não sinto que eu vou mudar o mundo, mas se eu conseguir mudar uma, duas realidades, eu já sinto que eu cumpri com o meu propósito. E eu acho que isso é por isso que eu quero ser lembrada. Obrigado. Seu livro, eu sei que você não pode falar muito do seu livro, porque você não lançou ainda, Letícia, mas você estava falando para mim antes da gente começar que você se afastou das redes sociais para poder refletir um pouco sobre esse período que você está vivendo de dificuldades. Não era coincidência, não foi por... Ah, tá bom, tá bom. Tá. Mas me conta, né? Eu gostaria de ser lembrado, primeiro, como alguém covarde. Sabe? Alguém que não deu conta, a seu momento, de sair e falar alto, ainda que isso implicasse em ser preso ou morrer. Sabe? Porque não adianta nada guardar dentro de mim, né, essas visões, isso teria que ser propagado. Então, covarde, limitado, porque eu não dei conta, não dei mesmo, de transigir, sabe, de ser política, de chegar perto e tentar convencer as pessoas e tentar mostrar, não. Eu acho que se eu dei conta de mudar a mim mesmo, eu vou sair desse mundo feliz. E isso foi muito custoso para mim, né? Você sabe, a minha transição foi muito difícil. Então, ser lembrado assim como uma criatura comum que teve que se esforçar muito, mas muito mesmo ao longo da minha vida para poder entrar nas ciências sociais, entrar na psicanálise, estudar para danar, sabe? Tirar uma série de conclusões que hoje eu vejo pessoas muito mais competentes que eu, como Byung-Chul Han, lá o nosso pensador coreano, alemão, que ele chegou às mesmas conclusões que eu, então eu fico fascinado com a obra dele, falo, pô, o cara ali é um filósofo, né, e as conclusões são absolutamente as mesmas, mas, né, ele já está divulgando, então ali, agora eu basicamente covarde, porque eu deveria ter me esforçado mais, sabe, eu acho que eu vou levar isso comigo, sabe, eu gostaria de ter feito mais, muito mais. Mas não tive os canais, não tive coragem de brigar por eles, não consegui acessá-los, não tive esses, aí sim, privilégios, né? Não tive, então, falar para quem? Falo para mim mesmo, falo para as paredes. E sugiro às pessoas lerem o Byung-Chul Han. Ele é muito bom, ele descreve bem a nossa sociedade. A sociedade do cansaço, exatamente, né?
Bom, depois dessa conversa, eu vou também dizer aqui, eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que respeita as pessoas, quaisquer que sejam as escolhas dela, ou o que elas são, e quando, diante de um ato de desrespeito que eu presencie, eu interrompo esse ato imediatamente, que eu tenha essa coragem, né? Seja na rua, seja na minha casa, na minha família, no meu grupo de amigos, que é onde muitos desses atos também acontecem. Eu queria agradecer a vocês duas, foi uma conversa, eu diria, profunda, complexa, tocante, não fácil, porque acho que o tema não é um tema superficial, não dá para cobrir ele numa conversa, mas eu acho que aqui, acho que cada um de nós, do nosso jeito aqui, nós três, nos colocamos vulneráveis, né, colocando coisas que a gente acredita, coisas que a gente sente, e acho que para mim o mais importante que fica dessa conversa é que a gente não precisa ter as mesmas perspectivas, não precisa ter a mesma cor, não precisa ter a mesma orientação sexual, não precisa ter a mesma identidade, mas a gente pode ter uma conversa onde a gente se respeita, se admira, e a gente tem empatia um pelo outro, pela outra, como vocês tiveram aqui. Então, obrigado, tá? Obrigado mesmo. E obrigado a todo mundo que também nos acompanhou em mais esse episódio. Lembrando que esse movimento nasceu, o Wade For World nasceu justamente para a gente acabar com os muros, né? Não estamos aqui defendendo o etarismo contra os mais velhos, o etarismo contra os mais jovens. A gente, no fundo, quer que jovens, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas possam conversar, mesmo tendo perspectivas diferentes, e descobrir que é todo mundo gente. A gente, às vezes, esquece disso. Então, obrigado. E a vocês duas, obrigado mesmo. E nos vemos, vocês ouvintes e espectadores aqui que nos acompanham também no YouTube, no próximo episódio, com mais uma dupla incrível. O próximo episódio vai trazer um avô de 74 anos e seu neto de 15, trazendo também questões aí da intergeracionalidade que eu espero ter capacidade de explorar da melhor forma possível, da forma mais amorosa e corajosa possível. Até mais. Tchau, tchau. Bonito.